Gente, boa tarde, como é que vocês estão? Vamos chegando para nossa live hoje sobre neutralidade e abstenção na clínica. Vai ser mais uma nossa aula cápsula naquele mesmo estilo, de ter um papo rápido, fluídico, que vocês possam assimilar esse conteúdo, que é sempre muito denso, né? Porque o conteúdo da psicanálise, ele é sempre extremamente teórico, extremamente denso, e a proposta daqui é a gente poder facilitar um pouco esse entendimento, deixar as coisas um pouco mais didáticas, um pouco mais dinâmicas, quando a gente tenta compreender alguns conceitos fundamentais da clínica. E hoje a gente vai estar falando sobre neutralidade e abstenção, que é uma proposta aí que Freud trabalhou e desenvolveu. Oi, para todo mundo que tá chegando, oi Laís. Que Freud trabalhou e desenvolveu lá nas regras fundamentais, né? Quando ele passou e estipulou quais seriam as regras fundamentais da psicanálise, tanto para o analista como para o paciente, né? De forma a fazer uma manutenção ali do setting. Ele chegou lá na regra da neutralidade, né? E por que eu decidi trazer esse tema aqui hoje? Por ser um tema muito emblemático quando a gente está pensando em prática, quando a gente pensa em clínica, já que é algo que acontece e que atua diretamente na forma que a gente se coloca, né? Na forma que a gente se coloca de frente para o outro, de frente para o paciente, no caso, né? A regra da neutralidade, com Freud, a proposta inicial era que o analista fosse uma figura opaca e neutra, basicamente, né? A ideia é que o analista ele deixasse transparecer somente o que o paciente colocava, como se ele fosse um espelho, né? Que só atua refletindo apenas o que o paciente coloca ali no setting. E aí essa regra da neutralidade, ela fazia muito par também com a regra da abstenção, né? Então a regra da abstinência, na verdade, né? Que era o termo que Freud usava, onde a regra da abstinência, ela falava muito mais que o analista ele se restringisse a fazer unicamente seu trabalho, que seria o trabalho interpretativo dentro do setting de análise. A regra da abstinência aqui, né, ela tinha muito mais um caráter no sentido do analista não ter relações de amizade, relações sociais, relações muito próximas, né, com o seu paciente, que essa relação ela se mantivesse a um nível completamente profissional. Só que, né, a questão principal que pegava aqui, e que eu acho que é uma crítica, né, que a gente constrói hoje na psicanálise muito em termos de regras de abstinência e de regras de neutralidade, é que essas regras elas fomentaram aquela ideia que a gente tem do analista como uma pessoa distante, do analista como uma pessoa que não sente, que não responde, né, que tá ali, é uma figura muito caricata a que a gente tem aí no senso comum e também às vezes até para a pessoa que está iniciando na psicanálise, né, de que o analista ele é aquela... Eu utilizo muito a ideia de um analista armário, né, aquela coisa quadrada que tá lá no canto, séria, que não responde, que não expressa nada. Então, apesar de que quando Freud desenvolveu essas regras, elas falavam de um momento específico, né, elas contribuíram para o crescimento da psicanálise, para a formação do analista, hoje a gente já pode começar a relativizar. E relativizar não quer dizer não seguir as regras, mas é entendê-las dentro do nosso contexto hoje, entendê-las dentro da nossa função hoje, entendê-las dentro do tipo de analista que você é hoje dentro da tua clínica, né? Então, quando a gente pensa hoje, né, na postura do analista, a gente entende que esse analista é alguém que escuta, é alguém que é afetado pelo que ele escuta, né? Nós somos afetados pelo discurso do outro. Então, quando a gente pensa em ser neutro, né, em ser opaco, isso já é completamente excludente se a gente considera que nós somos alguém que escuta uma outra pessoa, que a partir do momento que a gente se coloca numa posição de empatia pelo discurso do outro, não existe neutralidade, existe abstenção. E aí é o que eu quero trabalhar aqui com vocês, esse conceito de abstenção, que tem uma proposta diferente da que foi trabalhada por Freud, mas que fala muito mais de uma psicanálise da escola inglesa, né, que fala muito mais de uma psicanálise atual. E o que seria essa abstenção hoje em dia? Essa abstenção hoje na psicanálise, ela fala muito mais do reconhecimento do próprio analista,
do que no outro, no discurso do seu paciente, te afeta, te chega, do que te causa, e da abstenção, de você não deixar transparecer, não levar para o setting o que não vai ter um caráter terapêutico, o que não vai ter um caráter de ajudar o outro no processo do outro. Então, de você conseguir se separar do outro e não deixar ir o que não faz sentido estar ali. Exemplo, sei lá, uma questão política, né? Até que ponto vai influenciar, até que ponto isso vai ajudar, até que ponto isso vai ser benéfico, vai ser terapêutico para a presença do seu paciente, né? Então a ideia seria essa: se não vai contribuir, você não leva. Mas isso não exclui que os discursos te afetem, né? E como que a gente sabe que o discurso afeta? Porque afeta na própria nossa escuta mesmo, né? Assim, na nossa capacidade de escuta. Afeta na forma que a gente vai interpretar. Afeta na forma que a gente dá ou não importância, digamos assim, ou continuidade, se vocês preferirem, ao discurso do outro a partir do que ele está falando, né? Então, a ideia de abstenção, atualmente, ela considera a figura do analista, ela considera o que o analista sente, ela considera a contratransferência, né? E aí, a neutralidade, ela seria um paralelo entre você conseguir se envolver, já que ter uma capacidade de empatia é necessário, você precisa estar envolvido com a história do outro, mas sem se envolver demais para que isso não atrapalhe a transferência, para que você não invada o lugar transferencial e para que você não se perca na sua própria contra-transferência. Então, essas seriam algumas das propostas. Só fazer um parênteses aqui na minha fala. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, questões que vão surgindo, pode mandar aqui nos comentários ou nesse íconezinho que tem aqui embaixo, que tem um balãozinho e uma interrogação, tá bem? Pra gente poder, enfim, dar continuidade aí. Então, hoje, a gente pensa muito mais em não negar o que o analista sente, em não colocar o analista, em não cultivar esse lugar do analista como alguém opaco, como alguém frio, como alguém cinzento e distante, mas como alguém que está ali, engajado na sua história, como alguém que está ali, conectado ao que você diz, né? Mas alguém que é um outro alguém e não uma continuidade do paciente, né? A ideia não é a gente fomentar e alimentar os desejos dos pacientes, as fantasias deles, mas saber delimitar, né? Colocar um limite que seja, ao mesmo tempo que você esteja presente, você esteja ausente, digamos assim, né? E como que a gente faz isso, né? É uma coisa muito abstrata, porque aquela coisa de sempre que vocês já sabem, né? Análise pessoal e supervisão te ajudam a entender isso e aí vai depender também muito dos autores de base, né, que você trabalha mais, mas se a gente pensar aí realmente na escola inglesa, pensar mais em Ferenczi, a gente vai ter uma noção da importância do sentimento contratransferencial para a cena e para a análise do outro, né? Então a gente já está finalizando agora a nossa aula. A ideia foi realmente poder passar um conceito geral e um pouco mais crítico quando a gente pensa em neutralidade e em abstenção, para que vocês possam construir uma percepção que seja um pouco menos rigorosa, no sentido de você não precisa ser distante, opaco e frio, mas você tem que dar espaço para que dentro da análise de fato apareça o que é do outro. Sempre se lembrando que a forma que você escuta, né, quem é você na relação com esse outro vai sempre estar em jogo também, né? Porque mesmo que a gente queira ou não, algo de nós, nós enquanto pessoas, para além de nós enquanto figura de analista, ela sempre está sendo passada na nossa presença, na forma que a gente intervém, na forma que a gente se relaciona com com os pacientes, né? Então, tem sempre algo nosso ali e isso não tem como a gente excluir. A gente tem que saber considerar e analisar de uma forma que seja benéfico para o processo do nosso paciente. Antes da gente finalizar, vou ver aqui o que vocês estão falando. Laís está falando que é perfeito, é preciso quebrar essa ideia de que a neutralidade é algo relacionado à frieza. Exatamente. Neutro é sabão, né? A gente sente, a gente escuta, a gente pensa e percebe
também a partir do que é chegado a gente ali dentro da clínica, né? Então não tem como ser neutro. A gente é muito mais abstinente. A gente deixa de levar o que não vai contribuir. E a Sâmia tá falando que Freud falou pouco sobre contra-transferência, citou poucas vezes esse termo. Exatamente, é porque o Freud, né, na época que ele estava desenvolvendo a teoria, ele deu um acento muito maior à própria transferência, né, e por muito tempo ele trabalhou a transferência como uma coisa negativa, né, como uma coisa que deveria ser minimizada, como uma coisa que não deveria aparecer, e principalmente a contra-transferência, né, o analista ele realmente deveria excluir toda essa parte. E eu gosto muito da escola inglesa porque ela vem trabalhando, né, muito mais esse aparecimento da figura do analista e a importância que é para o outro ter um tipo de resposta, digamos assim, nossa, né? E quando eu falo um tipo de resposta, não quero dizer um tipo de resposta à neurose, mas um tipo de resposta à presença daquela pessoa que se encontra ali. Então, acho que é uma coisa muito importante da gente pensar. Mas enfim, gente, espero que a aula tenha sido boa para vocês, espero que tenha ajudado vocês a ter insights nessa segunda-feira. No mais, estamos aí. Um beijo para vocês, a todas que continuaram e ficaram comigo nessa live. E até breve, gente. Beijo, beijo.